Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Os três tipos de leitura: estética, política e heurística. Em qual desses tipos de leitura a tradução correta é fundamental? Eu poderia ir tomar um café, o bom café da tenda do necromante, e esperar que você chegasse à sua conclusão. Afinal, é muito fácil chegar à conclusão. Mas eu gravei o vídeo para eu dar a resposta, ainda que você possa chegar a ela sozinho. Se é o caso, pause o vídeo, reflita, chegue à resposta, volte a correr o vídeo, escute o que eu tenho a dizer e veja se as nossas ideias coincidem. Então vamos lá. A leitura estética é aquela em que o leitor se projeta no leitor, no texto. Ele projeta os seus valores, o seu gosto, as suas expectativas, o seu estado de espírito, o seu time de futebol, a sua cor, a sua religião, a sua pátria, tudo o que diz respeito a ele. As palavras do texto usam como referencial para se atualizarem o mundo interior, o mundo interno do leitor. Então faz diferença se a tradução, por exemplo, da Bíblia corresponde ao que está escrito? Não. Se a tradução for correta, ele vai se preocupar em entender o que o autor disse ou vai se projetar? Vai se projetar. Se a tradução for meia boca, ele vai se preocupar? Não, ele vai se projetar. E se a tradução for uma porcaria, faz alguma diferença para ele? Não, ele vai se projetar. Não faz a menor diferença se a tradução é boa, é ruim, é meia boca, porque ele fará o texto dizer o que é do seu agrado que o texto diga. O autor não está presente. O único ser vivo lendo aquele texto no momento da leitura estética é ele, leitor, e eventualmente as traças do livro. No caso da leitura política, ora, a leitura política é um tipo de leitura estética, projeção, com a diferença de, em lugar de ser a projeção do gosto pessoal de um sujeito leitor, é a norma, o valor, a ideologia, a cosmovisão, a doutrina de um grupo. Num caso, um sujeito controla o texto, no outro caso, um grupo controla o texto. Então, digamos, faz diferença qual Bíblia esteja na mão de um batista na hora em que ele vai ler? Não, ele vai ler como batista. Faz diferença qual das inúmeras traduções muito ruins a julgar pelos textos que já traduzimos. Salmo 53, todos horrorosos. Provérbios 34, todos horrorosos. Gênesis 1, 2, a esmagadora maioria horrorosa. Salvaram-se a Bíblia Vozes e a Bíblia de Chicago. Faz diferença qual dessas Bíblias ele tenha na mão na hora de ler? Não, porque ele vai ler do jeito dele. Se ele é batista, ele lê como batista. Se ele é assembleiano, ele lê como assembleiano. Se ele é católico, ele lê como católico. Não interessa a palavra que estiver no texto. Ele vai entender a palavra como o grupo dele entender. Faça a experiência. Então, se a Bíblia está traduzida corretamente, refletindo potencialmente, permitindo a compreensão do sentido original do autor, o grupo político vai mudar a sua leitura por conta disso? Não. Se é uma leitura, um texto, uma tradução meia boca, daquelas que é meio barro, meio tijolo, vai alterar a leitura do grupo? Não.
E se for aquelas traduções em que o tradutor deveria estar na cadeia, vai atrapalhar a leitura do grupo? Não. O grupo sequer tem a mínima noção de tradução, de sentido histórico. Ele quer mais. Ele vai ler o texto conforme a norma da sua comunidade impuser. E ele nem se dá conta de que é um boneco de ventríloco. Acredite, o processo é invisível aos olhos dele. Os crentes de uma determinada igreja leem o texto normativamente como orientados naquela comunidade e não se dá conta, ele acha que é o que está escrito. Então faz alguma diferença a tradução? Não. A prova disso é que você pode pegar as traduções do mercado, como aqui eu insistentemente tenho feito, e tenho feito para isso, para ver se fica estampado na cara de todo mundo, que é irrelevante a Bíblia na igreja, é só retórica. A Bíblia na igreja só tem função política e mais nada. Porque ela é mal traduzida, mal interpretada, mas como usam a Bíblia para dar na nossa cabeça? Então, a tradução não serve para nada na leitura eclesiástica, porque a leitura eclesiástica é uma leitura política, como tem que ser. Já deixo bem claro. Agora, se o que você quer é entender o texto bíblico, você quer desenvolver uma leitura heurística num recorte muito específico, entender o que o autor do texto bíblico disse. Mas você não lê hebraico. E cá entre nós, se você não morre de amores pela língua original da Bíblia, para quê? Bem, se no Brasil você quer entender a Bíblia, você está ferrado. Se você não entender hebraico e grego, você não entenderá, porque as traduções são horrorosas. E se você quer entender a Bíblia, ela tem que estar traduzida direito. Se ela não estiver traduzida direito, vai ser impossível você entender o texto. Porque entender o texto é chegar ao sentido que o autor deu ao texto, usando as palavras que o autor usou, tradução formal, ou exatamente o sentido que o autor deu, tradução dinâmica. E não é o caso do que nós temos nas nossas Bíblias, a julgar pelas dezenas, já 300, 300 vídeos, só avaliando as nossas Bíblias e Bíblias internacionais, por enquanto em 3 passagens. Salmo 53, todas reprovadas. Provérbio 34, todas reprovadas. Gênesis 1, 2, uma Bíblia brasileira aprovada e uma Bíblia internacional aprovada. De todas que eu avaliei, 30 Bíblias, este é o estado dantesco da situação. Então, se a pessoa quer estudar, ela terá que aprender hebraico. Porque se ela tem uma tradução ruim, a leitura heurística funciona? Não, esquece. Com uma tradução ruim, é melhor dar topada na escada, a ponto de levantar a unha. Se a tradução é meia boca, talvez o bom leitor heurístico vai olhar para aquilo e vai desconfiar. Mas ele não conseguirá chegar ao sentido original que o autor pretendeu dar ao texto, porque o tradutor impede, o tradutor encheu o texto de tralha, de lixo, de porcaria, de ideologia e tradução errada. Então, o leitor, tadinho. Mas se a tradução não for de todo imprestável, se ela for uma tradução meia boca, o leitor vai ao menos desconfiar. E com essa desconfiança, pode ser que ele corra atrás. Agora, e se a tradução for muito bem feita? Se a tradução for muito bem feita, o leitor olha para as palavras e pode perfeitamente concluir o sentido histórico pretendido pelo autor nessas palavras, caso ele se disponha a proceder heuristicamente, a se comportar metodologicamente, a aprender a interpretar. Porque leitura heurística pressupõe interesse, atitude, dedicação e domínio da técnica de interpretação. Mas não adianta você ter tudo isso e a tradução ser uma porcaria ou meia boca. Na leitura estética, qualquer Bíblia, faça a festa. É como a traça.
O leitor estético é uma traça, é papel comerei. Não faz diferença se é Bíblia católica, é judaica, é Bíblia gay, é Bíblia de ateu, é Bíblia da mulher, é Bíblia de jeans, é Bíblia furada, é Bíblia amarela, é Bíblia preta, é Bíblia vermelha. Sou traça como Bíblia. Ótimo, vá ser feliz. Se a leitura é política, não interessa, porque o resultado é sempre o mesmo. O resultado é sempre o mesmo. Você é uma máquina de comer coisas diferentes e produzir sempre a mesma coisa. Eu sou uma máquina de parafuso. Jogo plástico, sai parafuso. Jogo metal, sai parafuso. Jogo madeira, sai parafuso. Jogo vento, sai parafuso. Na leitura política, você produzirá parafusos, 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 e cada parafuso com o diâmetro específico daquela igreja. Diâmetros batistas, diâmetros assembleianos, diâmetros católicos, ou seja, a leitura política é uma leitura de encomenda e de cabresto. Então, tanto faz a Bíblia que você vai ler, a tradução não significa nada, não serve para nada, qualquer tradução é ótima. Agora, na leitura heurística, abra a Bíblia, se benza, porque se o tradutor for mequetrefe, você vai perder seu tempo lendo. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, pode ser um engajamento, uma crítica, um elogio ou uma pergunta. Se for uma pergunta sobre o tema, aqui. Sobre outro tema, no vídeo de número 51. Compartilhe o vídeo com suas redes de contato e torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. E você já viu essas bandeirinhas, o desenho da tenda ao lado do nome das pessoas, e agora está aparecendo um desenho laranja? Era desenho verde, era desenho azul, era desenho amarelo, e agora começou a aparecer laranja. É porque a cada mês que a pessoa é membro do canal, muda o desenho. Um mês, verde. 2 meses, azul. 3 meses, laranja. Aí vai ficar 3 meses como laranja. No sexto, como laranja, não, como amarelo. E 6 meses, puff, se torna laranja. E vai ficar 6 meses como laranja, esperando chegar um ano. Quando chegar um ano, vai mudar para vermelho. E quando chegar 2 anos, vai mudar para roxo e vai ficar roxo para sempre, enquanto a pessoa for membro do canal, ou até que o YouTube crie mais uma possibilidade de cor para, digamos, 5 anos. Aí eu colocaria dourado, seria joia, né? Dourado. Tenho bandeira dourada. Sou membro da Tenda do Necromante há 5 anos. Há muitas bandeirinhas já laranjas, porque há muitos peregrinos que são membros desde a abertura do clube de membros, desde abril. A esses, muito obrigado. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.